Então, esse hino, ele fala sermos perfeitos nele. Significa que fora dele, irmãos, não há perfeição. Então, esse hino, ele fala sermos perfeitos nele. Significa que fora dele, irmãos, não há perfeição. Nós temos que fixar isso no nosso coração. E uma das coisas que... A mensagem dessa semana, eu creio que acho que todos desfrutaram. É uma mensagem bem gostosa, né? Fala de estar na presença do Senhor, de desfrutar, conhecer o Senhor, de andar onde o Senhor está, etc., para sermos santos ou santificados, né? Mas nós precisamos atentar que existe um aspecto muito importante nessa mensagem. Como pôr isso em prática? Nós lemos, nós temos desfrutado, mas se nós ficarmos somente na nossa esfera da mente, irmãos, é apenas conhecimento. E não vai ajudar a gente em nada. Entender o contexto do que nós vamos desfrutar hoje e o que já estamos desfrutando durante a semana. O Senhor nos dê sabedoria para pôr isso em prática. E nós temos vários versículos, várias experiências na Bíblia que mostram que é possível pôr isso em prática. Ter um viver de santificação é 100% possível para nós. E a primeira coisa que nós temos que fazer para começar a ter um viver de santificação é começar orando, irmãos. Muitas vezes nós começamos tudo que nós vamos fazer já atropelando. E a oração, quando a gente lembra, já foi, né? Nós tivemos uma experiência recentemente com um grupo de irmãos lá em Santo André, onde os irmãos abriram mão da gente cantar muitos hinos e nos deram a oportunidade de começar as reuniões orando. As reuniões pegavam fogo, irmão. Nada contra o louvor. O louvor é necessário e nos ajuda a ir para o Espírito. Mas a oração, irmão, nos leva ao terceiro céu. E nós precisamos aprender a exercitar a oração. E uma das coisas que nós precisamos pôr em prática é um princípio simples. Nós praticamos isso no nosso grupo familiar essa semana. Orar e ler a palavra. Às vezes nós nos preocupamos, como é que nós vamos orar? A Bíblia está de A a Z, Gênesis, Apocalipse, é uma oração completa, irmãos. Tem tudo que nós precisamos ali para nos aproximarmos de Deus com a oração correta. Nós precisamos apenas crer que ao abrirmos nossa boca com a leitura da Bíblia, aquela palavra se torna a nossa oração. E essa oração, segundo a própria Bíblia, ela é aceita por Deus. Amém. Então nós precisamos de forma simples, não precisamos complicar. Então, eu vou convidar os irmãos para ler um versículo. Põe na linguagem de Nova Almeida Atualizada, Salmo 25:14. Vamos ler junto primeiro? Fala lá. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Esse versículo, ele é um versículo simples e até fácil de orar, irmãos. Então, se o Senhor me permitir, eu vou dizer para os irmãos: Senhor, quero confiar em Ti a partir dessa noite, Senhor. Quero confiar na Tua palavra, quero confiar na Tua unção, quero confiar naquilo que tudo que o Senhor prometeu para nós, Senhor. Que a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. E nós sabemos que é em segredo que o Senhor confia. O Senhor confia o seu segredo, por isso nós clamamos essa noite, Senhor. Confia o teu segredo a nós, Senhor. Porque nós tememos o teu nome, Senhor. Nós te louvamos essa noite, Senhor. Queremos desfrutar do teu segredo, aos quais um dia o Senhor vai dar a conhecer a sua aliança. Senhor, queremos firmar uma aliança com a tua pessoa essa noite, Senhor. Queremos estar unidos à tua pessoa, Senhor, para que a tua palavra se torne realidade para nós, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Isso que eu fiz aqui para os irmãos não é uma questão de ensinamento, mas é um exemplo simples. Pegamos um versículo e transformamos em oração, irmãos. Toda vez que nós formos ler o devocional, toda vez que nós formos ler a Bíblia, vamos praticar o orar e ler. Nós vamos ter uma percepção diferente da palavra de Deus. Deus vai se mostrar, porque Ele vai trazer o segredo dele para nós. Esse versículo, ele é justamente para nos encorajar a isso.
E por isso, Senhor Jesus, colocamos a comunhão dessa noite nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa essa noite, Senhor. Abençoa o falar, abençoa o ouvir, que todos nós possamos adentrar na Tua presença, Senhor. Queremos receber a Tua vida, ser transformados pela Tua unção, para que possamos ser a Tua expressão, Senhor. Que a Sua palavra se torne realidade para nós, não apenas teoria, mas um viver, Senhor. Que nós possamos sair daqui transformados por tudo que nós ouvirmos e compartilharmos, Senhor. A vida da igreja é Tua vida, Senhor. O Senhor morreu por ela, o Senhor deu ela a nós, Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor, por causa desse amor e misericórdia, Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Podia encerrar a reunião agora e deixar os irmãos compartilharem, né? Amém. O que vocês acham? Amém. Posso começar? Pode. Então, dentro do que nós vimos essa semana, nós vimos alguns pontos bastante importantes, creio eu que para todos, que é com relação a ser santificado, a ser santo. E eu vou dizer uma frase para os irmãos, eu costumo escrever algumas frases para não esquecer, né? Eu coloquei assim, como se eu fosse pôr um título nessa mensagem, eu colocaria esse título, ó, devemos viver e andar no Espírito para sermos santificados e recebermos revelações de um viver prático de santificação. Por que viver e andar no Espírito? Porque esse é o lugar onde o Senhor vai nos santificar. A Bíblia fala em vários aspectos. Eu gosto muito quando a gente é legado, fala, se estáis no Espírito, andeis também no Espírito. Porque o Espírito é o lugar onde o Senhor trabalha a vida dele para cada um de nós. Ah, mas como é que eu vou fazer para ser santificado? Nós lemos, né? Ser santificado é estar na presença de Deus. Como é que eu vou estar na presença de Deus no meu dia a dia? Aprendendo a viver e andar no Espírito, irmãos. Isso parece, a gente sempre volta, né? Tem uma família que eu prego evangelho, ele fala, poxa Celso, mas toda vez a gente volta nesse assunto, viver e andar no Espírito. Eu falei assim, porque a base do viver cristão é viver e andar no Espírito. João 4, 23 e 24. Nós precisamos ter fé, que é no Espírito que o Senhor se dispensa a nós. E nós vamos ver várias passagens, e inclusive algumas que especificam isso. Tá? Então, a primeira leitura que eu gostaria de pôr para os irmãos é 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, que fala assim, ó, a igreja de Deus que está em Jundiaí, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Tem alguém aqui que foi chamado para ser santo? Amém. Então nós estamos sendo santificados. Ser santo e ser santificado são duas coisas bem distintas. Ser santo é estar na presença de Deus. Fomos separados por Deus para sermos santos. Mas santificação é um processo pelo qual Deus tira a natureza humana caída e introduz a natureza divina em nós. E esse é o nosso viver, irmãos. O viver da igreja. Nós vivemos a vida da igreja só aqui no local de reuniões? Só nos grupos familiares? Não. Nós vivemos a vida da igreja em qualquer lugar que nós formos. Porque a vida da igreja habita em nós. Essa vida está em Jesus Cristo. E essa pessoa maravilhosa habita em nós. Então, esse transformar, esse santificar, é o nosso viver na presença do Senhor. Porque nós somos chamados para ser santos. Nós somos chamados para sermos separados para Deus. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós não pertencemos mais ao mundo. Nós pertencemos a Deus, por isso que o Senhor nos chamou. E aí ele continua. Com todos, o que em todo lugar, invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nós. Então, aqui já é a primeira informação extremamente importante para nós. Viver e andar no Espírito não é tão sofisticado, tão complicado como muita gente põe. Irmãos, invocar o nome do Senhor. Quantas vezes eu invoquei o nome do Senhor hoje? Fala, Senhor Jesus, né? Nós temos lembrado de invocar o nome do Senhor? Nós precisamos crer que invocar o nome do Senhor nos introduz de novo na presença de Deus, irmãos. Quando nós cremos no Senhor a primeira vez, tem até um hino, né? Senhor, perdoa-me se 1000 vezes invocar o teu nome, né? Nós invocávamos o tempo todo, acordava invocando, trabalhava invocando e ia dormir invocando. E hoje a gente vive aí invocado, né? Nós precisamos voltar a invocar o nome do Senhor. Porque esse simples fato confirma isso.
O que ele fala aqui? Com todos que invocam. Aqui não está falando com todos que fazem um ritual, com todos que fazem um procedimento, não. Com todos que invocam, irmão. Então, o primeiro ponto que eu encorajo a todos, inclusive ao meu viver, é reavivarmos esse dom que Deus deu para cada um de nós. Invocar o nome do Senhor em toda e qualquer circunstância. Além de ser a oração mais simples, é algo que ninguém pode tirar de nós, irmãos. Eu posso invocar em voz alta, posso invocar só com a minha mente. Quem que vai tirar invocar de nós? Só eu mesmo. Só eu que vou me impedir de invocar o nome do Senhor. Então que o Senhor nos desbloqueie quanto ao invocar. Amém. Nós lemos ali um outro versículo, né? Põe Levítico 27, por favor. Esse versículo, ele praticamente explica tudo que nós lemos essa semana. Um único versículo na Bíblia, olha como que é importante. Levítico 20, verso 7. O que eu falei? 27. Então o que está escrito aí? Portanto, e sede santos. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Isso é uma ordem de Deus para o povo dele. Santificai-vos e sede santos. Santificai-vos. O que é ser santificado? É ser trabalhado por Deus. Para ser santo eu tenho que estar na presença de Deus. Põe o próximo versículo, por favor. 8. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos... Quem santifica cada um de nós? Mas se eu ficar na presença dele, se eu insistir em andar longe do Senhor, como que o Senhor vai cumprir o que ele escreveu aqui? Então o Senhor deu uma ordem: santificai-vos e serem santos. Mas como? Viver andando no Espírito, viver na presença do Senhor. Existem vários meios da gente voltar à presença do Senhor. E é nesse lugar que o Senhor vai nos santificar, irmãos. O Senhor vai fazer um trabalho em cada um de nós. Então, esse versículo, eu recomendo para todos nós, até gravar ele colar na geladeira lá, para a gente passar lá e ver: santificai-vos e sede santos, porque é o Senhor quem nos santifica. Tá? Continuando, esse viver de santificação, ele não é um viver simples qualquer para nós levarmos de forma leviana. É estar na presença de Deus. Se nós pararmos um pouquinho para prestar atenção no que a Escritura diz, antes de Jesus Cristo, o que acontecia se alguém entrasse na presença de Deus? Era literalmente fulminado. Morria instantaneamente. E não tinha nem tempo de falar ai. Mas o Senhor Jesus abriu um novo e vivo caminho para cada um de nós. Hoje nós temos liberdade de entrar no Santo dos Santos e estarmos na presença de Deus. Então, ser santo é estar na presença de Deus. Ser santificado é permitir que Deus trabalhe a sua santidade no nosso viver. Isso é tudo. Amém. Então, nós precisamos prestar muita atenção. O Senhor está dizendo: sede santos. Sede santos. Então, o que ele está falando? Fica na minha presença. Permaneça onde eu estou. E o resto o Senhor vai fazer em nós, irmãos. E vamos ver, por exemplo, uma das coisas que é importante nós pensarmos no processo de santificação. Os irmãos acham que o processo de santificação é só simplesmente que o Senhor vai tirar as impurezas nossas? O Senhor vai fazer um monte de milagres na nossa vida. Por exemplo, Ele vai trazer revelações para nós. Todas as revelações da economia de Deus, do plano de Deus na nossa vida, ocorrem no Santo dos Santos, no nosso espírito, na presença de Deus. Deus não vai se revelar para quem está passando lá fora se não tiver um viver do jeito que Deus deseja. É só para quem está na presença dele. E tem uma passagem bem clara, em Mateus 13, os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, por que fala em parábolas para todos eles? Aí o Senhor respondeu no verso 11 e fala assim: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido.
Por que para os discípulos era dado a conhecer? Onde os discípulos andavam? Na presença de Jesus Cristo. E o povo? Não. O povo ia atrás de Jesus porque queria alguma coisa. Mas eles não queriam receber revelação, eles não queriam ser trabalhados por Deus. O nosso viver é de povo ou é de discípulo? É de andar com Jesus para sermos aperfeiçoados pela vida em ressurreição que está em Jesus Cristo? Ou nós estamos buscando milagres, curas, alimento? O que nós estamos buscando quando nós vamos até o Senhor? Então aquela informação que o Senhor pôs aqui, ela é muito clara. O Senhor se revela a quem está com Ele. E sabe onde é que eles estavam? Num lugar separado, irmãos. Eles não estavam num lugar comum onde todo mundo vivia. Eles estavam separados para o Senhor. Uma coisa que é muito importante: santo é um lugar especial, um lugar separado, não é um lugar aberto. Se vocês olharem a construção do tabernáculo, tinha um pátio, o átrio exterior, o lugar santo, e depois o santo dos santos. Era um lugar mais íntimo, mais profundo. E para chegar até o santo dos santos, tinha todo um procedimento de viver. Não podia qualquer um chegar lá para querer entrar no santo dos santos. Hoje o Senhor nos deu esse livre acesso, mas antigamente não tinha. E a escolha de viver e andar no santo dos santos é nossa, não é dos outros. Eu não posso dar a desculpa, eu não consigo porque fulano fez isso ou aquilo. Pera, irmão, a minha decisão é minha, não é de vocês. Nem a de vocês é minha. E eu tenho que saber o que eu quero no meu futuro. Se eu quero ser santificado por Deus, eu tenho que estar onde Deus está. Então, esse ponto ele é muito importante. Coloca Atos 13:1, por favor. Olha só que interessante essa passagem. Nós vamos ler até o 3, tá? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Na igreja de Judeia profetas e mestres. Há músicos, há recepção, há serviço de segurança, tudo aqui, né? Mas olha o que ele fala. Tinha também Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Tá? E ainda tinha Jesus, o Gilmário, o Cid, o Atos, o César, o Cido, o Herô, e cada um que está aqui. Olha quanta gente tem lá na igreja. Mas olha o que esses aqui em particular estavam fazendo. Olha assim, verso 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando. O nosso viver é de servir e jejuar. Qual é o serviço? Não importa. Esse é cada um com Deus. Jejuar, irmãos, é nos abstermos das coisas terrenais e nos dedicarmos a investir. Eu vou falar uma frase que nós precisamos mudar aqui. Os irmãos têm muita mania de falar, gastar tempo na presença de Deus. Na presença de Deus nós não gastamos tempo, nós investimos tempo. Gastar tempo é quando nós estamos longe de Deus. Nós estamos desperdiçando, porque gastar demonstra desperdício. Então nós temos que investir tempo no lugar certo, é na presença de Deus. E o que ele estava fazendo aqui? Jejuando. Estava tendo um viver diferente. E aí continua. Disse quem para eles? Sim. Então alguém falou com eles. Mas em que condição? Eles estavam na balada? Estavam assistindo o Brasil jogar na Copa? Estavam se divertindo? Não. Eles estavam exercitando o espírito deles, irmãos. Nós podemos exercitar o nosso espírito trabalhando na nossa casa, fazendo um monte de atividades. Não é impossível, isso é prático no nosso viver. Cabe a nós crermos que isso funciona. Então eles estavam aqui ali, e o Espírito Santo, e disse o Espírito Santo: separai-me agora. Quem quer ser separado agora? Tem pouca gente aqui, né? Então, eu quero ser separado agora pelo Espírito Santo. Amém. Porque o Senhor vai comissionar algo. O que ele falou? Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Nós cantamos hino que nós somos chamados. Então o Senhor quer trabalhar em nós, mas Ele não vai trabalhar em nós em qualquer lugar, irmãos. Tem um lugar específico para o Senhor trabalhar em nós. No verso 3 fala, aí continua. Então, indo para a balada, se divertindo. Não é isso escrito lá?
Olha só, então jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Quando algum irmão sai para o serviço aqui, nós estamos orando e jejuando pelos irmãos? Nós precisamos, quando os irmãos vão para a conferência, quando os irmãos vão sair para fazer qualquer serviço, qualquer atividade, nós precisamos estar orando e jejuando por esses irmãos. Porque é chamado do Espírito Santo, irmãos. Então é um processo que o Senhor está fazendo em cada um de nós. Outra passagem interessante que eu queria citar para os irmãos, para ver como é prático o viver. Se quiser pôr para acompanhar, põe lá Êxodo capítulo 3, verso 1. Eu vou ler para os irmãos. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Alguém cuida de alguma atividade do seu sogro aqui? A gente quer distância, né, de sogro e sogra, né? Mas Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro. Mas grava essa palavra, apacentava. E olha quem era sogro dele, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Quantas vezes a sarça aparece na nossa frente, em vez da gente ir lá querer ver aquela maravilha, a gente toma a direção oposta, né? E eu não vou chegar ali perto. Isso aí não é para mim, não. Nós temos que ter o desejo que tinha Moisés no coração. Antes de continuar, deixa eu fazer uma brincadeira para os irmãos aqui. Quem conhece carneiro de ver o rio carneiro? Vocês conhecem, né? Você sabe o que é que estraga a nossa percepção da palavra de Deus? É o que a mídia coloca sobre os animais, né? Então, toda vez que a mídia coloca o carneiro, coloca como um animal bonitinho, bonzinho, né? Entra no pasto de um carneiro, vocês vão ver quão bonzinho ele é. Se ele não te quebrar as pernas na primeira cabeçada, ele vai quebrar na segunda ou na terceira. É sério. Carneiro é um animal terrível. E ele estava cuidando de carneiro. Não importa quão terrível nós sejamos, alguém tem que cuidar, irmãos. Um dia alguém cuidou de nós temos que cuidar de alguém. E o viver de Moisés aqui, o que foi especial no viver dele? Ele passou 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto, cuidando de carneiro. E a gente às vezes acha ruim de passar 2 dias cuidando de alguém, né? Irmãos, carneiro não é um bichinho bonzinho não, viu? Diga aqui um carneirão de 2 metros. Tá? Dou a cabeçada, derrubo, fujo. Tudo que carneiro faz. Se um dia vocês tiverem paciência, vai para o sítio e vai ver como que o carneiro é bonzinho lá, é bonitinho. Então, Moisés, ele estava fazendo algo que Jesus mandou Pedro fazer. O que Jesus falou para Pedro lá no 15 do livro de João? Apacenta as minhas ovelhas. Isso também é um viver no Espírito. Isso é um viver na presença do Senhor para ser santificado, irmãos. Cuidar das pessoas. Muitas vezes nós achamos que, não, estão fazendo isso porque os irmãos estão mandando. Não. O Senhor colocou isso como um viver, porque ali nós vamos aprender a depender do Senhor. Ali nós vamos aprender a confiar no Senhor. E esse é o processo de santificação. Quando nós estamos, porque quando os apóstolos estavam orando lá, o que fala? Eles estavam servindo. Não fala que serviço eles estavam fazendo. E apacentar é um serviço. É uma das atividades do viver cristão. Então Moisés tinha esse viver aí, continua, né? No verso 4, quando ouviu que Moisés estava vindo, o Senhor disse, né? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, melhor pôr assim, o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Sabe por que Deus mandou Moisés tirar a sandália? Porque a sandália é o que nos liga à terra. Põe isso aqui no microscópio, vocês vão levar um susto. Está hipercontaminado.
O nosso viver terrenal, irmãos, ele nos contamina. E para entrar na presença do Senhor, o que o Senhor manda a gente fazer? Tirar a sandália. Sabe o que é para nós hoje tirar a sandália? Senhor, perdoa meu pecado A, B, C, D, E, F e me lava com teu sangue, Senhor. Nós conhecemos os textos bíblicos. Vocês estão vendo como são textos práticos que nós podemos pôr no nosso viver? Só que nós esquecemos. Por quê? Nós ficamos enredados em um monte de teorias, um monte de conceitos. Como é que eu entro na presença do Senhor? Confessando os meus pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E aí, ali na presença do Senhor, eu vou receber a vida do Senhor. Ali na presença do Senhor, por quê? É na presença do Senhor que o lugar se tornou santo. É ali que eu vou ser santificado. Então é importante a gente olhar para esses exemplos bíblicos, porque muitas vezes nós passamos por essas leituras e deixamos escapar essas informações que são importantes para o nosso viver. Tudo que Deus propõe é praticável, irmãos. Não existe nada na Bíblia que não é praticável para nós. A única diferença é, eu estou praticando pelo guiar do Espírito ou eu estou praticando pela capacidade minha intelectual. Essa é a única diferença. Se eu usar minha capacidade intelectual, mais cedo ou mais tarde isso vai dar confusão. Mas se eu estiver sendo guiado pelo Espírito, irmãos, eu vou ser santificado. Eu vou ser transformado e trabalhado por Deus. Então é muito importante a gente prestar atenção nesses detalhes. E voltando, o que Moisés estava fazendo? Nada demais, cuidando. Então veja, Deus tem na Bíblia vários exemplos de um viver que santifica, irmãos. E aí, continuando, eu escrevi uma outra frase aqui para não esquecer. Fala assim: então nós vemos que o viver de santificação só ocorre na presença do Senhor, e na presença dele é que nos tornamos santos, pois nos unimos ao Senhor e somos transformados. Onde está isso na Bíblia? Põe na tela, por favor. 1 Coríntios 6,17. Vocês sabem decor, né? O que está escrito aí? Então, é na presença do Senhor que eu me uno com Ele. Não é na ausência dEle que eu vou me unir com Ele. Outro versículo que prova que o Senhor trabalha em nós quando nós estamos unidos com Ele. 2 Coríntios 3, 17 e 18. Senhor Jesus. O que está escrito? Ora, o Senhor é o Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Uma pergunta: é só alguns? Não. Lá fala, e todos nós. Mas aonde? No Espírito, irmãos. Nós precisamos crer que nós temos que realmente viver e andar no Espírito. Sair do slogan e tornar isso realidade. Porque, de novo, esse é um viver prático. Eu posso viver e andar no Espírito. Vocês podem viver e andar no Espírito em qualquer lugar, irmãos. Não é só aqui no local de reunião. Aliás, pelo contrário, aqui às vezes é até mais difícil. É porque a gente vai julgar o irmão se ele chegou no horário, vai julgar se o irmão... Tinha um irmão, eu não vou falar o nome, mas tinha um irmão que ficava contando quantas vezes o irmão falava né. Alguns irmãos aqui vão saber. Então tem até irmãos que iam dar mensagem, né. E aí o irmão ficava lá anotando. Como é estar no Espírito desse jeito? Eu estou aqui para avaliar os erros de português, os erros de postura dos irmãos, ou eu estou aqui para ouvir o que o Espírito diz às igrejas? Porque o Espírito está falando. Pode não estar falando através de mim, mas está falando no Espírito de cada um dos irmãos. Não é eu que falo pelo Espírito, é o Espírito que fala nos nossos ouvidos, irmãos. Então, aqui nós trazemos a palavra, mas o Espírito precisa tocar no nosso espírito. Nós precisamos crer que o Senhor tem essa capacidade de nos trabalhar, de nos transformar a partir do Espírito. Outras passagens aqui, eu não vou ler elas inteiras, mas os irmãos conhecem. Mateus 16.
nós vemos que os discípulos tinham sido levados por Jesus para uma região chamada Cesareia de Filipe. É um lugar separado, eles estavam fora da rotina convencional. E lá a primeira coisa que eles tiveram a oportunidade foi que Pedro teve uma revelação de Deus. E Jesus falou: nem carne nem sangue te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Então Deus revelou para Pedro quem era Cristo. Logo em seguida, Cristo revela para Pedro quem é a igreja. Onde que eles estavam? Na balada? Não. Estavam fazendo coisas terrenais? Não. Eles estavam na presença do Senhor. Eles estavam buscando compreender o plano de Deus na nossa vida. Mas não é só ali que nós recebemos. Mas essa revelação em particular já foi dada para nós. Mas o Pai continua falando no nosso espírito. O Filho continua falando no nosso espírito. Eu estou ouvindo o que o Senhor está falando? Mas o Espírito Santo também quer falar, irmãos. E essa passagem eu vou ler com os irmãos, Atos 10. Tem uma passagem bastante interessante, também é conhecida de todo mundo. Pedro, ele recebe a incumbência de levar o Evangelho para os gentios. Só que Pedrão, né? É complicado. No verso 10, no verso 9 do capítulo 10, fala assim, ó. No dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro airado por volta da hora sexta, a fim de... Então já começou bem. Ele foi orar. Até ali estava, ó, show de bola. Tudo perfeito. Vamos ver o que acaba acontecendo. Para vocês verem como que a nossa situação muitas vezes escorrega dos nossos dedos. Estando com fome. Quantas vezes a gente está aqui na reunião preocupado na hora de ir para casa porque eu quero comer? Ou eu estou apacentando alguém na casa dele e fico olhando no relógio, poxa, essa reunião não acaba nunca, é reunião de grupo familiar, né? Que hora que vai acabar aqui eu quero ir para casa? Estando com fome. E aqui era fome física. Quis comer, mas enquanto lhe preparava comida, sobreveio um êxtase, irmãos. E esse êxtase que é interessante. Pedro saiu da esfera terrenal porque ele estava orando. O corpo dele sentiu fome, mas o Senhor levou ele para outro lugar. E aí, nesse outro lugar, que é o que nós estamos falando aqui, é quando nós buscamos estar na presença do Senhor que o Senhor se revela. É quando nós buscamos estar na presença do Senhor que o Senhor nos trabalha, nos transforma. E olha o que o Senhor fez com Pedro. Ele fala assim, 11. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que dirigia a ele: levanta-te. Levanta-te. Vamos escolher um irmão aqui. Quem quer ser levantado hoje? Levanta, Delei. Levanta-te, Delei. Amém. Vamos levantar uma irmã? Levanta-te. Pronto. Aí você está falando, levanta-te. Pronto, dois irmãos aqui, levanta-te. Mata e come. Eu vou buscar. Mata e come. Aí o que vocês vão falar para o senhor? Pode sentar, eu era agradecedor. Os irmãos serem tão gentis e colaborar. Levanta-te, mata e come. 14, o que está escrito lá? Mais alto, juntos. Porque jamais comi coisa alguma comigo. Quem mandou ele matar e comer? Diz para mim. O Espírito Santo. E aí ele vai questionar o Espírito Santo: Senhor, jamais vou comer, nunca pus coisa nenhuma desse tipo na minha boca. Quantas vezes o Senhor colocou no nosso coração que nós temos que fazer um negócio e a gente fala: Senhor, eu não vou fazer isso. Isso não é para mim. Pode ser para o Jesus, para o Almir, para o Cid, para o Gilmário, mas isso não é para mim. Eu gosto dessa resposta que o Senhor deu para ele. Verso 13. Não, verso 15. Segunda vez. O Senhor falou pela segunda vez. E aí ele falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Irmão, o que Deus comissionou para nós
não considerem comum. Se é para pregar o evangelho para alguém, quem quer que seja, não importa. Ah, mas é bandido, é tranqueiro, eu não gosto dele, irmão. Não considere comum. Ah, é para fazer tal atividade. Não considere comum. Se Deus santificou, não é comum. Comum é o que nós fazemos sem Cristo. Mas quando Deus santifica, se torna algo separado para Deus. Quantas coisas Deus tem feito na nossa vida e Ele está falando para nós: não considere comum isso que eu estou fazendo na tua vida. Talvez a gente não está ouvindo com clareza, mas precisamos mais discernimento do que o Senhor está falando. Por isso a Bíblia fala apenas 7 vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A impressão que eu tenho é que João era meio surdo. Eu preciso ouvir 7 vezes a instrução. Eu não sei os irmãos, mas eu já devo ter ouvido umas 7.000 vezes. Acho que ainda vou ouvir mais um monte de vezes. O Senhor está o tempo todo. Anda na minha presença. Ouve o que eu estou te falando. Porque o que eu estou te dizendo não é comum. O Senhor está pondo no nosso coração coisas que vão nos edificar. Porque o Senhor quer nos usar, irmãos. Amém. Não é só achar que vamos... O processo de santificação vem aqui na reunião... Vai pegar no pé de alguns, mas me perdoe. Eu venho aqui na reunião, sento, ouço a reunião, vou para casa, pronto, foi santificado. De novo, o meu espírito foi da presença do Senhor durante a reunião? Seja na reunião de casa, seja em qualquer palestra da vida da igreja, qualquer atividade nós fizemos. O meu espírito foi levado até a presença do Senhor? João lá, quando que ele estava em Apocalipse, ele fala primeiro que ele foi achado em espírito, pela segunda vez ele foi achado em espírito, por fim ele foi transportado em espírito. E ele ainda foi transportado uma outra vez em espírito para a Nova Jerusalém. E nós achando que uma vez só é suficiente para nós. Então, o Senhor precisa ganhar isso em nós, irmãos. Amém. E continuando, olha só que interessante aqui, que eu queria chamar, né? No verso 16, lembra o que está escrito aí? Olha que interessante. E logo 3 vezes. Eu acho que Pedro tinha algum problema com o número 3, né? Negou o Senhor 3 vezes. O Senhor falou para ele 3 vezes o que ele tem que fazer. Eu acho que Pedro tinha algum problema. Nós temos algum problema com o número 3? Eu falei que eu tenho problema com o número 7.000, né? O 3 já ficou lá para trás faz tempo. Então, quantas vezes o Senhor está falando para Pedro e está falando para nós a mesma coisa? O Senhor não desiste de nós, irmãos. É nós que somos teimosos. Nós é que somos turrões. Mas graças a Deus que Deus é persistente. Ele não desiste de nós. Ele quer nos santificar, porque Ele nos chamou para isso. Ele nos chamou para ser santos. Tá? Eu vou citar alguns outros exemplos. Esses eu vou ser mais breve. Marcos 8, 22 a 25, tem uma cura de um cego. Esse cego precisou de 2 etapas para passar a enxergar. A primeira tentativa não. O primeiro procedimento que Jesus fez, ele viu pessoas como árvores. E na segunda vez, ele passou a ter discernimento. Presta bem atenção. A primeira vez que o Senhor aparece para nós não temos clareza do que o Senhor espera de nós. Nós vamos ver as coisas turvas. Mas na segunda vez que o Senhor aparece para nós, irmãos, nós vamos ter discernimento. Mas existe o cego de João 9. O cego de João 9 foi curado por Jesus plenamente numa única etapa, com um procedimento muito semelhante. Só que tem um detalhe, ele não reconheceu que foi Jesus que curou ele. Vamos pôr essas 3 experiências na nossa vida. Cristo tirou a nossa cegueira, só que aquela cegueira é a luz do 4º dia, né? As coisas não estão claras na nossa vida e a gente está achando que está abafando, né? Mas o Senhor tem que vir uma segunda vez e aperfeiçoar a nossa visão, irmão. Por isso que nós temos que permanecer na presença do Senhor. Amém. Se aquele cego tivesse falado, não, está tudo bem, está ótimo, estou vendo árvore, mas está bom, não chegava a nada, né? Não é muitas vezes essa a nossa experiência cristã? A gente viu isso aqui da palavra, a gente já sabe a Bíblia inteira. O Senhor precisou vir e atuar mais uma vez. Mas o que é mais interessante é o cego de João 9.
Ele não sabia que tinha sido Jesus Cristo que tinha sido a pessoa que curou ele. Nós precisamos reconhecer pelas Escrituras e por tudo que Deus fez, que o que nós somos e o que nós alcançamos foi Deus quem fez. Amém. Não fomos nós, porque isso também faz parte do processo de santificação. É estando na presença do Senhor que o Senhor vai fazer essas coisas. Coloca na tela. João 9, verso 35. Fala assim, ó. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, aquele servo, tá? Encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Olha a resposta no 36. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia? Quem é, Senhor, para que eu creia? Está falando com ele. Foi ele que curou aquele servo. Aí Jesus responde no 37. E Jesus lhe disse: já tens visto, já o tens visto. E é o que fala contigo. Irmão, vocês estão sentindo, durante, não essa mensagem em particular, mas todas as comunhões que nós temos no Senhor, que nós ouvimos uma voz? É Jesus que está falando com você. Eu quero, quando eu estiver sentado no lugar que os irmãos estão, eu quero ouvir essa voz no meu coração. É Jesus que está falando com você. É Jesus que está falando, porque o Senhor está falando conosco. Foi Ele que abriu nossos olhos. Foi Ele que nos deu visão. Foi Ele que nos salvou. Não foi minha capacidade, não foi minha eloquência, não foi meus estudos, não foi minha riqueza, não foi minha juventude, não foi nada. Juventude foi boa, né? Mas, então, é o Senhor quem faz todas as coisas. E ele precisa ouvir isso. Mas olha a resposta dele. Então afirmou ele. Irmãos, vocês creram mesmo? Então vamos falar com convicção. Creio, Senhor, e o adorou. Cada reunião nós temos que crer mais no Senhor e adorar mais o Senhor. Isso é a transformação que o Senhor está fazendo em cada um de nós, irmãos. Em cada reunião. Nos levar a crer mais no que o Senhor fez. E adorar mais o Senhor. E aí continua. Esse versículo eu vou ter que explicar para os irmãos. Eu creio que a maioria sabe o que significa, mas alguns não sabem. Verso 39, ele fala assim: prosseguiu Jesus: eu vim ao mundo para juízo, a fim de os que não vêm, vejam, e os que vêm se tornem servos. Esse versículo ele é bem confuso. Gostei. Esse versículo ele é bem confuso. Espera aí. Quem não via vai ver, quem vê agora vai ficar cego? Que história é essa? Então, quando os irmãos conseguirem resolver a parte técnica ali, põe na tela. Mas senão eu vou explicar para os irmãos. O que ele quis dizer? Os que não veem Cristo passam a ver Cristo. Foi isso que Jesus fez com o servo. Ele viu Cristo e creu no Cristo. E nós estamos vendo o Senhor Jesus? Nós temos que crer no Senhor Jesus. Só que a segunda parte do versículo fala o seguinte: agora que você vê Cristo, você tem que se tornar cego, sabe para quê, irmãos? Para o mundo. Tudo que está fora de Cristo, nós temos que estar cegos. Ou seja, não podemos mais ter interesse naquilo que não provém de Cristo. É isso que significa esse versículo. Esse é outro versículo que eu sempre leio ele, porque eu busco alcançar a realidade desse versículo, irmãos. Eu recomendo aos irmãos, escrevam também esse versículo. E leiam várias vezes. É João 9,39. Muitas vezes, nós não paramos para prestar atenção. Deus está fazendo um trabalho em nós, quer nos purificar, quer nos santificar, mas nós insistimos em permanecer naquele viver antigo que nós tínhamos. Às vezes não é questão só de falar assim: eu não pratico certas coisas que o mundo pratica. Mas nós continuamos religiosos, nós continuamos preconceituosos, nós continuamos críticos. Tudo coisas do velho homem. Tudo isso tem que morrer em nós, irmãos. O processo de santificação é eliminar isso da nossa vida. Só que se eu insistir em permanecer nessa vida, eu impeço o trabalhar do Senhor no meu espírito, porque o Senhor só trabalha em nós quando nós estamos no espírito. Amém. Fora do Espírito, o Senhor não trabalha em nós.
Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas os irmãos leem depois Atos, capítulo 9, do verso 3 ao 9, o mesmo capítulo 9, do 17 ao 19, Atos 22, do capítulo 6 ao 13, e 26, do 13 ao 19. Por que eu estou sugerindo essa leitura? Aqui é a passagem de Paulo indo para Damasco. Uma luz aparece para ele. E essa luz era tão intensa, porque foi ao meio-dia, no momento que a luz do sol está na sua maior intensidade, apareceu uma luz muito mais intensa que a luz do sol. E cegou Saulo. Olha bem, a Bíblia fala que Saulo, ele era diligente na palavra, zeloso, cumpria as leis, era alguém especial. Não foi por acaso que o Senhor escolheu ele. O único erro de Paulo é que ele não reconhecia Jesus. E é por isso que ele perseguiu os cristãos. Porque quando ele aparece para Jesus, ou Jesus aparece para ele, Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual foi a resposta dele? Mas quem és tu, Senhor, para que te persiga? Aí o Senhor se revelou para ele. Então todo o nosso conhecimento bíblico, toda a nossa experiência religiosa nos faz perseguir Cristo, mas da forma errada, irmãos. Quando nós recebemos essa revelação, nós somos levados à presença do Senhor para sermos transformados. Amém. Paulo, ele passou por uma experiência que está em 2 Coríntios, que fala assim, que ele foi levado. Ele fala assim: conheço um homem que há 14 anos, se no espírito ou no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Foi levado até o terceiro céu. Depois ele fala: conheço um homem na mesma situação que foi levado também ao paraíso. O paraíso é lá embaixo da terra. Tá? A Bíblia fala que ele ficou 3 dias, se vocês lerem no Atos 9, ele ficou 3 dias orando e em jejum. Ele não fez outra coisa. Então o Senhor se revelou para Paulo de uma forma tão intensa. Por quê? De novo, jejum é se abster das ligações terrenais, irmãos. Não é só deixar de comer e beber água. Não. Ele se isolou de um viver para poder receber o que o Senhor tinha dado para ele. E sabe o que é interessante? A turma costuma brincar por causa, não sei quem que surgiu com essa ideia. Ananias não quer dizer que o cara era personagem pequeno. Mas Ananias, na verdade, ele é um personagem... Existem vários Ananias na Bíblia, mas esse Ananias aqui, ele só aparece na história de Paulo, da conversão dele. E ele entra em cena para restaurar a visão de Saulo. E se vocês lerem essas passagens que eu falei para vocês, vocês vão ver que... Fala que é... Quer ver? Eu anotei aqui. Atos 22, 12. Dá para pôr na tela agora? Opa, voltou. Olha quem era Ananias. Vamos ler junto. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, e tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Esse era Ananias. Esse foi chamado por Deus para restaurar a visão do que se tornou o maior apóstolo da Bíblia. Paulo, ele escreveu praticamente todas as cartas, fora os evangelhos, fora Apocalipse, e as epístolas que são direcionadas a Tiago, João, Pedro, todas as outras foram escritas por ele. Então você vê, um personagem foi escolhido por quê? Porque ele tinha um viver consagrado. Era um viver na presença do Senhor. Então o Senhor quer chamar cada um de nós, irmãos. E Ele espera de nós um viver entregue na presença dEle. Tá? E agora eu vou ler uma passagem aqui rapidinho também, para os irmãos entenderem que o viver que Deus espera de nós para que essa santificação se torne realidade não é um viver assim, leviano. Tá? E olha só a frase que eu escrevi aqui, eu gosto de escrever frase, né? E para encerrar, precisamos viver e andar em espírito, que é o lugar santo que Deus determinou para nós vivermos e andarmos. Nesse lugar seremos santificados e libertados de tudo que não tem origem em Deus e em seu plano de edificação. Eu creio nisso, irmãos. Espero que os irmãos possam. Então, eu vou ler para os irmãos 3 passagens rapidinhas. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 15. Olha a pergunta que Paulo faz para os coríntios. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos?
porque nós somos santuários do Deus vivente. Quem crê nisso? Amém. Então, nós não temos mais ligação com nada daquilo que foi perguntado ali. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí continua. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa é a primeira parte. 1 Pedro 1,14, nós vamos até o 16. Quer dizer, o Senhor nos chamou para sermos santos e repreensíveis, para sermos filhos dele. Tá? E foi porque ele teve prazer em fazer isso. E aí no 1 Pedro 1,14 fala, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo. Então o Senhor está pedindo para nós termos um viver santo. Como é que nós vamos ser santificados? Tudo isso que nós discorremos e mais a experiência que os irmãos já têm. Tá? Não dá para falar todos os aspectos aqui, foram só alguns aspectos. Então o Senhor está dizendo, isso é uma ordem de Deus. Nós temos que viver como viver santo. Olha o que ele continua no verso 16. Vamos ler juntos e depois fala para o irmão que está do teu lado. Fala para o seu irmão do lado. Deus é santo, irmão. Ele está falando para nós. Sede santos. E para terminar, eu gosto muito dessa passagem aqui. 2 Timóteo 2, do 21 ao 23. Fala assim. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros. Quais erros? De não vivermos na presença do Senhor para sermos santificados. Será utensílio para honra. O quê? Fala mais alto. Santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Com o que o Senhor está falando? Se nós nos purificarmos, o que eu falei agora de pouco? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Nós precisamos nos achegar à presença do Senhor da forma correta para sermos santificados. E aí ele afirma aqui, se nos purificarmos, todos nós, irmãos, sem exceção, Ele vai nos santificar e nós vamos se tornar úteis para Deus. 22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Qual foi o primeiro versículo que nós lemos? Praticamente? Com todos que invocam o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor em todo lugar. Então, invocar o nome do Senhor não é um mero ritual, irmãos. É a base básica, olha bem, para voltarmos para o Espírito. É o meio mais rápido, mais eficiente que Deus nos deu. Invocar o nome do Senhor. Por isso que ele fala, segue com esses, e com que todos os lugares invocam o nome do Senhor. E por fim, 23. Repele. Aqui cabe a criatividade de cada um imaginar qual da nossa atividade pessoal é insensata e absurda. Eu dei vários exemplos agora de pouco. Contar quantas vezes o irmão falou né. Você dá risada, né, Daniela? Você sabe do que eu estou falando. Alguns sabem, é que nem todos sabem, mas é melhor não saber, deixa pra lá. Então o que acontece, né? Em vez de desfrutar do Senhor, a gente fica vendo o erro dos irmãos. Ou ficar discutindo coisas inúteis, irmãos. Nós não estamos aqui para ficar criando confusão entre nós. Nós estamos aqui para crescermos em vida. E o mais importante, amanhã vai ser uma oportunidade muito grande
para todos nós, do que nós ganhamos durante a semana, o que nós ganhamos hoje e o que o Senhor ainda vai dar para nós até amanhã sobre a palavra. Qual é a nossa experiência de sermos santificados? Qual a nossa experiência de vivermos e andarmos na presença do Senhor? Amém. Sabe, irmãos, todos nós podemos, isso foi dado para nós. Satanás, ele tem uma mentira muito grande, ele não quer que nós creiamos nessa palavra. Ele vem com todo tipo de artimanha para que a gente ache que a gente não está na condição de ser santificado. Mas Deus está mostrando aqui, através do que nós lemos, que é plausível e praticável viver na presença do Senhor para ser santos como Ele é santo. Amém. É só deixar o Senhor trabalhar. E amanhã a gente continua, irmãos. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém.